Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que, olha, mexe com a nossa motivação mais fundamental. O capítulo 6 de Mateus. Ele é quase um guia, sabe? Um guia fascinante que nos convida a repensar nossas ações, a sair um pouco daquela pressão externa e focar no que realmente importa, nos princípios de sinceridade e propósito que vem lá de dentro. E o ponto de partida é uma pergunta que vai nos acompanhar durante toda esta análise. Afinal, para quem a gente faz o que a gente faz? Pensa bem, o que de fato move a nossa generosidade, a nossa espiritualidade? Será que é só para ganhar o aplauso da galera, o reconhecimento? Ou tem alguma coisa bem mais profunda acontecendo por trás disso? Então, para a gente desembrulhar a resposta que esse texto nos dá, vamos passar por 4 temas principais. Primeiro, a motivação secreta que está por trás do que a gente faz. Depois, vamos investigar o tesouro do coração, que é o que define nossas prioridades. Na sequência, vamos descobrir o antídoto da ansiedade e, para fechar, vamos olhar de perto para a oração essencial. Bora lá então. Primeira parte, a motivação secreta. Aqui a gente vai explorar uma ideia bem radical, viu? A ideia de que as ações que mais valem a pena são aquelas feitas em segredo, com intenções puras, buscando uma recompensa que, olha, ninguém aqui de fora consegue ver ou medir. E para deixar essa ideia bem clara, o texto usa como exemplo 3 pilares da vida espiritual daquela época: dar esmola, orar e jejuar. E não é por acaso, né? São exatamente 3 áreas onde é muito fácil a gente escorregar e fazer as coisas só para aparecer, só para ganhar o reconhecimento dos outros. E olha, o contraste que o texto pinta é gritante. De um lado, tem a ação pública, que é quase um espetáculo. A imagem é de tocar trombeta nas ruas só para ser visto, para ser aplaudido. A recompensa é essa, a admiração dos outros ali na hora. Do outro lado, a ação secreta é pura poesia, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. É um nível de discrição total, sabe? E a recompensa? Essa vem de um lugar que ninguém vê. Essa mesma lógica vale para a oração. A prática pública é aquela feita para a plateia, sabe? De pé, nas sinagogas e nas esquinas, onde o prêmio é ser visto, ser notado. Já a prática secreta é totalmente o oposto. É um convite para a intimidade. Entrar no seu quarto, fechar a porta. É sobre ter uma conversa real, genuína. E para fechar o trio, o jejum. Adivinha? A mesma coisa. A performance pública é fazer cara de sofrimento, desfigurar o rosto para todo mundo ver como a pessoa é espiritual. A alternativa secreta é o contrário, é ungir a cabeça, lavar o rosto, ou seja, cuidar da aparência, parecer normal, porque o jejum de verdade é uma disciplina interna, não um show para a galera. E o mais interessante é que cada um desses exemplos termina com a mesmíssima frase que funciona como um refrão, quase um mantra, sabe? E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. É essa promessa que amarra tudo. É a virada de chave. O foco sai da validação dos outros e vai para a recompensa que vem da integridade, de ser verdadeiro por dentro. Bom, e essa ideia de uma recompensa que vem de dentro nos leva direto para o próximo ponto. A gente sai um pouco das ações e mergulha nos valores por trás delas. É aqui que entra o tesouro do coração. A pergunta agora é outra. Onde é que está a nossa lealdade de verdade? O que a gente valoriza no fundo, no fundo. Para explicar isso, o texto faz uma comparação bem direta. Pensa nos tesouros aqui na Terra. Eles são vulneráveis, né? A traça come, a ferrugem destrói, as coisas estragam, perdem o valor. E, claro, ladrões podem roubar. É tudo muito passageiro. Em total contraste, os tesouros no céu são apresentados como algo permanente, seguro, que nada nem ninguém pode tirar. E aí vem a frase que amarra tudo. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa é a grande sacada. Aquilo que a gente considera mais valioso vira o centro de gravidade da nossa vida. É o que vai ditar nosso foco, nossas emoções, nossas decisões, tudo. E isso nos coloca diante de uma escolha que não dá para evitar, é um ultimato mesmo. O texto chega a dar um nome para o dinheiro, para a riqueza, Mamon, como se fosse uma entidade, um outro senhor disputando a nossa lealdade. E a conclusão é direto, sem rodeios. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não dá para dividir o coração. É preciso escolher qual vai ser a prioridade número 1. E claro, essa escolha de prioridades tem tudo a ver com o nosso próximo tema, o antídoto da ansiedade. Porque vamos combinar, muita da nossa preocupação vem justamente daí, né? Esta parte do texto fala de algo que todo mundo sente, a ansiedade, e propõe uma virada de chave, trocar a preocupação pela confiança.
E o texto não fica de rodeio, não. Ele vai direto ao ponto, nomeando as preocupações mais básicas que a gente tem. O que vamos comer, o que vamos beber, com que roupa vamos nos vestir. Só aquelas preocupações do dia a dia, sabe? As contas para pagar, o supermercado, o que tira o nosso sono. E qual é o remédio para isso? O texto nos convida a olhar para a natureza. Primeiro ele diz: olhem para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não fazem estoque de comida. E mesmo assim são alimentadas. É um convite para a gente observar e começar a confiar que existe uma provisão. Aí vem a segunda imagem, que é linda também. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem suas roupas, e mesmo assim, o texto diz que nem o rei Salomão, com toda a sua fama e riqueza, se vestiu com tanta beleza. É mais um exemplo de um cuidado que vai muito além do nosso esforço, da nossa preocupação. Então, atenção! A solução aqui não é ignorar as necessidades e viver de braços cruzados. A chave é reordenar as prioridades. O texto fecha essa parte com uma instrução bem clara, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa que vem junto é que, quando a gente foca nisso, nesse propósito maior, todo o resto, todas essas coisas, acaba se encaixando. Agora, para fechar o círculo, a nossa análise volta para o tema da oração, mas dessa vez o foco é outro. Em A Oração Essencial, a questão não é mais onde orar, mas sim como se comunicar de um jeito autêntico e cheio de propósito. Só que antes de dar um modelo, o texto faz um alerta bem importante sobre o que ele chama de vãs repetições. Sabe aquela ideia de que para ser ouvido a gente precisa falar um monte, repetir a mesma coisa 1000 vezes? A crítica é justamente a isso. Não é sobre a quantidade de palavras, mas sobre a sinceridade do coração. No lugar disso, o texto oferece um modelo de oração que é, ao mesmo tempo, curto e super profundo. A estrutura é bem clara. Começa com reverência e submissão, depois vai para petição, pedindo pelas nossas necessidades do dia a dia. Em seguida, entra numa parte essencial, que é o perdão, tanto o que a gente pede quanto o que a gente dá. E, por fim, termina com o pedido de proteção. É um verdadeiro mapa para uma conversa equilibrada e com sentido. E com isso a gente chega ao final da nossa jornada por este capítulo. Se pararmos para pensar, o capítulo inteiro é um grande convite para olhar para dentro, para aquilo que acontece em secreto, na nossa generosidade, na nossa oração, nos valores que guardamos no coração. Tudo aponta para a importância do nosso mundo interior. E aí fica a pergunta para levarmos e refletirmos: se o que fazemos em secreto é o que de fato nos define, o que o nosso segredo diz a nosso respeito?